Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores, pessoal que nos acompanha. Aí quero continuar o assunto que antes estava aqui na casa, já até entrar o meu assunto principal aqui. De líder do PL. Sobre o vídeo, né, do prefeito ali, que além dos 1.200 casos que o prefeito comunicou ali, o Rafael Bueno falou aqui no Grande Expediente, isso também serve, que o número ele passa a ser maior, porque quantas pessoas viram a repercussão através dos nobres colegas vereadores aqui, tanto na internet, pela imprensa, que foram e bateu na cabeça aqui, de repente tinha alguém que esqueceu de pegar algum exame ou alguma consulta marcada e se antenou agora. Então, na verdade, essas 1.200 pessoas, se a gente for colocar na ponta da caneta, praticamente o número aumenta e aumenta bastante. Isso serviu para dar essa contenção aí na falta de compromisso, pode-se dizer assim. Quero aqui também, antes de entrar no meu assunto lá da região de Rio Riço, das obras do governo, eu quero aqui em nome do líder de governo e do meu, como vice-líder do governo, agradecer a deputada Denise Pessoa, que então agora a gente tem, com a inclusão do aeroporto de Vila Oliva no PAC, a gente tem então 120 milhões à disposição, garantido para a primeira etapa das obras do aeroporto. Então a gente tem que reconhecer méritos da Denise Pessoa, que foi lá, costurou e garantiu então que a gente consiga agora avançar no aeroporto de Vila Oliva, que a gente vê tanta crítica e tanto desdenho, né, dá para dizer assim, de quando se tem alguma coisa boa que vem para a cidade. E agora, como quero passar, então, sobre a obra do Desvio Riço, lá na nossa região, que muitas pessoas criticam, né? É fácil criticar. A gente sabe da dor, sim, até estava no jornal, acho que no jornal de segunda-feira, a questão dos comerciantes lá da região nos cobram praticamente toda semana lá. E a gente sabe da dificuldade, mas, geralmente, as críticas, elas vêm de pessoas que não acompanham o dia a dia da obra, de como funciona uma obra daquele tamanho. Então, eu trouxe aqui para mostrar e para valorizar a nossa Codeca, que também muitas pessoas criticam. Há poucos dias a gente inaugurou como governo o Cerro da Glória, né, aquela estrada que muito tempo, uma demanda muito antiga, ficou uma obra perfeita. E agora, quando a Codeca assumiu de vez aquela obra do Desvio Riço, ela vem avançando muito. E eu vou mostrar um pouquinho das dificuldades que apareceram naquela obra ali. Que quando se fala em obra, licitação, aparece empresa de todos os lados. Mas quando tu pega uma obra lá na região norte, nordeste, onde é tudo um areião no chão, é fácil. Agora tu chega aqui na região sul, principalmente na serra, cada ciscada é uma pedra. Então eu quero mostrar para o pessoal de casa aqui, então, alguns momentos da obra do Desvio Riço lá. Pode passar. A detonação é bem na avenida principal, bem pertinho do Andreassa, ali, para quem conhece a avenida. A detonação, fazer as canalização. Aqui, começando, então, o trabalho, e aí começa a se identificar as pedras. Acompanhem, vocês vão ver o tamanho da brincadeira, para quem não acompanha a obra de perto lá. E isso aqui faz 15 dias, finalizar essa parte aí. Está aumentando, né, o trabalho, as máquinas. Essa parte teve que atravessar a drenagem por baixo dos canteiros, ali para sair ali no Andreassa, onde a primeira etapa foi realizada. Agora aqui já tem um pouquinho mais, olha de pedra ali, o cara com rompedor, olha como é que já está ficando ali, né? Vamos acompanhar. Isso é bem na frente da farmácia São João, bem no coração ali do Desvio Riço. Ó, aumentando o buraco. Para quem acompanha ali, olha o valinho que era para ser da obra ali. Imagina ter que detonar isso aí. Vamos acompanhando. Ó, os caras já estão sumindo lá embaixo. Vamos daqui a pouco. É brincadeira, mas a comunidade é para ver a dificuldade de uma obra. A caixa, mas vai aparecer mais. Ó, ali praticamente é um alicerce. Olha, quantos metros já tem ali, ó? Uma simples obra de canalização.
Não passou o que eu queria, que era mais fundo. Mas aqui já estão, foi essa semana, então, o pessoal já estava finalizando ali essa parte. Toda aquela obra que apareceu é tudo embaixo desse asfalto. A Codeca já está ali onde já estava liberado um espaço. Isso significa que nos últimos 60 dias esse trecho estava trancado, que para quem não conhece é lá da farmácia São João até a sinaleira. É onde vai liberar novamente o tráfego ali para os comerciantes dessa região ali, que a gente sabe que não é fácil, 60 dias sem entrar um cliente, a gente sabe que não é fácil. Mas aqui o intuito, então, é uma prestação de conta das obras do desvio Risso, principalmente essa, que é a Avenida Alexandre Risso, que muitas pessoas criticam, mas não sabem a dificuldade de a cada 10, 15, 20 metros que tem. Essa segunda imagem também, eu quero agradecer aqui à Secretaria de Trânsito, na pessoa, no diretor do setor de sinalização, que fez uma revitalização em diversas ruas lá que a gente pediu. Nessa foto a gente tem, além do diretor de sinalização Casagrande, a gente tem o secretário de gestão urbana, o Weber, que também esteve na região Risso para tratar sobre a revitalização. Aí a gente pintou diversas ruas, placas novas, e ali nessa foto aqui, então, a gente tem o secretário do Meio Ambiente, Ronaldo Boniatti, junto, o secretário de Gestão Urbana, lá em frente à Lagoa do Parque das Rosas, no desvio Risso, que é uma ação importante do governo, não é uma ação minha, que eu estou trazendo uma ação agora do governo, que é a Secretaria de Gestão Urbana, através do Weber e da Secretaria do Meio Ambiente, para revitalizar, que é uma demanda que eu sei de outros vereadores aqui também, mas para revitalizar a Lagoa do Parque das Rosas e a Lagoa do Parque Oásis. Então é uma ação importante, onde quem faz a frente é a Secretaria de Gestão Urbana e a Secretaria do Meio Ambiente. Uma parte quando possível, por gentileza. O capitão Ramon... tu tinha pedido primeiro? Capitão Ramon, sua parte. Parabéns ao governo por ter se sensibilizado com essa solicitação da comunidade do Parque Oásis, e acredito que essa obra, essa revitalização vai ser muito importante para aquela comunidade. É um local de lazer, onde as famílias ficam no entardecer, ficam brincando com as suas crianças. Parabéns pela atitude do governo. Obrigado. Obrigado, capitão Ramon. Vereador Caleb, sua parte. Colega Petrini, parabéns pelo assunto, por ter trazido. Quero só fazer um destaque sobre a questão da lagoa da região do desvio Risso. O senhor tem levantado essa bandeira importante aí, e nós tivemos há alguns meses lá também peticionando ao deputado federal Osmar Terra recursos para a revitalização desse espaço. Então, possivelmente, no próximo ano virão esses recursos, já confirmado por ele. Agora aguarda, obviamente, a questão orçamentária do governo federal, mas o próximo ano uma destinação de recursos para nós implementarmos aí também um parque e uma academia, para a população nessa região. Inclusive, também a colega Andressa Malma, no dia que eu falei sobre isso aqui em tribuna, pediu que nós contemplássemos a causa PET, fazendo ali um comedouro, bebedouro para os animaizinhos e tal, num espaço de um deck, uma espécie de deck que avançasse um pouquinho. Nós fizemos uma consulta na secretaria, ela já está prevista desde 2018 como área pública com destinação de uma praça. Então, ali está perfeito o lugar, o que falta é a questão do recurso, que agora a gente vai utilizar isso. Parabéns pela luta, é importante a gente trazer esse assunto, e mais um golaço aí do governo. Obrigado, vereador Caleb. Importante, esse contato com deputados, trazer recursos, e importantíssimo, aquela área ali que é uma área nobre no meio do bairro, então é importante essa revitalização. Vereador Iago, sua parte. Fico feliz que o governo está empenhado em resolver, é uma demanda de tempos, a gente sabe que a cobrança ali era grande. Eu até estive com a doutora Janaína, promotora, pedindo uma solução para o Ministério Público interferir ali. A gente deu uma pressãozinha, mas eu sei que o governo está empenhado ali em resolver, e queria... O senhor citou o Casagrande lá na Secretaria de Trânsito, é uma pessoa que eu vejo que é genuína e trabalha. Ele não tem só o sobrenome, não é só a Casagrande, o coração dele é grande, porque ele me responde sempre, está sempre empenhado em melhorar as coisas. Então aqui vai meu elogio, o Sandro Casagrande. Tamo junto. Obrigado, vereador Iago. Vereador Eloy, sua parte. Vereador Wagner, eu quero frisar vem de friso, também é parecido, quero frisar, vereador, a importância da criação da Secretaria de Gestão Urbana. O fato de eu estar aqui há mais tempo, ter ocupado cargos, eu sei quantas vezes já foi revitalizada a lagoa, e quantas vezes já foi reformada a Praça do Parque Oásis, Eu mesmo tive a oportunidade, à frente da Secretaria do Meio Ambiente, de iniciar
aquela obra lá especial lá no Parque Oasis, né? Quando se discutia a questão da regularização do loteamento e a preservação daquela área. Então, várias administrações já fizeram um monte de reformas lá, né? O importante, vereador, é a Secretaria de Gestão Urbana ter uma manutenção permanente e buscar também o apoio da comunidade do ponto de vista de preservar o que se tem, né? Porque vê o pessoal lá destruindo, né? Destruindo equipamentos, não cuidando e assim por diante, e o pessoal fica quieto, né? Então, eu acho que o papel da Associação dos Moradores é muito importante também, do ponto de vista de ajudar a conscientizar a população de que aquilo lá é um espaço da cidade, é um espaço deles, né? Das pessoas que utilizam. Já teve momentos que a Lagoa do Risso era um modelo para o mundo, de linda, bem cuidada, tá? Então, de fato, parabéns à administração e tomara que a Secretaria de Gestão venha efetivamente para cuidar dos espaços públicos de forma permanente. Obrigado, vereador Eloy, sempre contribuindo com sua experiência. Obrigado pela colaboração dos vereadores. E fica, então, né, mais uma mensagem aqui a nível de vice-líder do governo. Por mais que a gente tenha dificuldades na nossa cidade, por ser uma cidade muito grande, muito pujante, mas vem muita gente também procurar emprego, muitas pessoas, e a cidade vai aumentando, os serviços públicos, eles são obrigados. Então, a gente tem que elogiar aqui, para concluir, presidente, mais ações do governo, como a ampliação e a volta da UBS Esplanada, a PPP da educação infantil, que vai estancar um problema antigo, histórico da nossa sociedade, e valorizar a Codeca, que vem trabalhando nessa obra do desvio Risso. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Pereira.